Olá, eu sou a jornalista Nívia Cruz, de Brasília, Distrito Federal. Graça e paz, meus irmãos. E a minha mensagem de hoje é 10 características de um falso profeta. Um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, sem contudo representar a Deus ou mesmo pertencer a Ele. Além disso, um falso profeta propaga ensinos antagônicos às Escrituras, tomando para si uma autoridade que não lhe pertence, afirmando ser aquilo que Deus diz que ele não é. Jesus, ao falar deles, disse: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15, 20. Já Paulo escreveu: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Romanos 16, 17, 18. Pedro disse: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2, 1. Isso posto, elenco aqui 10 características de um falso profeta. Primeiro, um falso profeta relativiza as Escrituras. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para este, as Escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. Segundo, um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo. Um falso profeta comercializa o Evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes. Terceiro, um falso profeta considera sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras. Quarto, um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. Quinto, um falso profeta interpreta as Escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando doutrinas segundo os desejos de seu coração. Sexto, um falso profeta prega o evangelho da confissão positiva, negando a possibilidade do sofrimento e anunciando um cristianismo desprovido da cruz. Sétimo, um falso profeta sincretiza o evangelho, miscigenando a fé, introduzindo doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia. Oitavo, um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Nono, um falso profeta se considera melhor do que os outros e, em virtude disso, distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. Décimo, um falso profeta fala de Cristo, entretanto o nega, prega sobre Cristo, mas não o conhece, fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele. Pense nisso. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, Senhor, estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, Senhor, porque os sinais evidenciam isso, meu Deus. E dentre esses sinais, meu Pai, nós deparamos com muitos falsos profetas, Jesus. E às vezes, se nós não conhecermos a palavra, nós seremos enganados. Senhor, dai-nos a graça de que sejamos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos estar mais perto de Ti, possamos conhecer mais da Tua palavra, para que possamos distinguir quem é o verdadeiro e o falso profeta, Senhor, para que possamos, meu Deus, seguir em frente rumo ao céu.
Abençoa-nos, Senhor, e dai-nos discernimento, inteligência e sabedoria. Isso é que eu vos peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.